Bem-vindos ao Alicerces da História, esse é o Alicerces em 5, aquele nosso encontro rápido de sexta-feira, geralmente entre 5 minutos, mas hoje o Alicerces em 5 ele traz 5 temas. Eu falei para vocês lá no primeiro vídeo que poderiam ser 5 temas, 5 tópicos, 5 conceitos ou só 5 minutos para falar sobre alguma coisa. Hoje a gente vai falar sobre 5 filmes, são 5 indicações de filmes para que você aprenda um pouquinho mais sobre a ditadura civil-militar brasileira. Antes de começar, um abraço especial para os nossos 3 grandes membros aqui do canal que contribuem todo mês com R$ 1,99, ajudando a propagar o conteúdo. Quanto mais membro, mais o conteúdo fica conhecido. Um abraço especial para o João Paulo, para o Henrique Vilas Boas e para o Igor Souza. Obrigado aí por toda a moral que vocês dão aqui no canal, ajudando a mais e mais o nosso conteúdo chegar em outros locais. E infelizmente essa plataforma aqui que a gente está usando, que é o YouTube, ela é democrática até certo ponto, ela não dá tanta moral assim para os canais menores como o nosso. Então, aqui a gente vai falar hoje, nessa sexta-feira, a gente fala sobre 5 filmes em que você pode usar para estudar a história do Brasil na ditadura militar. Então vamos lá, galera. Filme histórico é aquele que quer reconstruir conscientemente o passado. Mesmo os filmes que são inspirados em acontecimentos reais, eles possuem traços ficcionais, então a gente tem que ter muita atenção, porque o diretor ele vai usar, e os diretores desses filmes são 3 filmes marcadamente conhecidos e famosos, outros 2 um pouco menos, porque eles são mais documentais, são documentários, e é difícil você escolher só 5, porque se tem uma coisa que tem no Brasil é produção audiovisual sobre a ditadura civil-militar, mas eu acabei escolhendo esses 5 porque são fáceis de acessar, então aí muitos deles estão inclusive aqui no YouTube, e também porque eles nos falam especificamente sobre um período até mais amplo. Então é interessante a gente pegar esses contextos. O primeiro grande filme é o chamado O Que É Isso, Companheiro, que é de 1997. É um filme que vai retratar a luta armada, a guerrilha de esquerda, tentando e conseguindo sequestrar um embaixador norte-americano em 1969, o Charles Elbrick. Um acontecimento extraordinário, talvez o maior feito que esse grupo de esquerda, a gente já estudou aqui, você tem as nossas playlists regulares para lembrar sobre isso. A gente já estudou aqui e a gente já viu que em 1969, esse grande feito ali do MR8 com a ALN, esse movimento revolucionário 8 de outubro, a Aliança Libertadora Nacional se une e fazem essa ação de sequestrar o embaixador norte-americano para trocá-lo, para trocar a sua vida pela vida de outros 15 presos políticos que estavam ali nos porões da ditadura. Essa troca acontece e é bem sucedida, os presos embarcam para o México. Interessante nessa relação toda é que o filme é muito bem estrelado. Luiz Fernando Guimarães, Selton Mello, Fernanda Torres, o Pedro Cardoso, uma galera muito boa aí do cinema nacional fazendo ali sua presença nessa obra. E naquele contexto ali a gente vê todas as tensões, como se deu a negociação. Tem um traço ficcional, é claro, mas em linhas gerais você consegue ter uma ideia das escolhas que a luta armada fez e das escolhas que o regime acabou tomando também para esse combate. O segundo grande filme é de 2006, é o chamado Batismo de Sangue. É brilhante esse filme também, um dos filmes muito premiados no Brasil, e ele conta a história de frades, de frades dominicanos, de religiosos da Igreja Católica, que estão ali, o Frei Tito, o Frei Beto, inclusive é inspirado no livro do Frei Beto, que foi um desses participantes ali, desse grupo religioso, que apoiou a luta armada e inclusive teve relações com Carlos Marighella, o grande representante da ALN. E ali você tem muito claramente a forma violenta como a ditadura tratou os seus oponentes e a forma violenta também como esses grupos que escolheram pela luta armada decidiram embarcar nessa proposta, e são religiosos que foram presos, foram torturados. A expressão batismo de sangue ela é utilizada como uma referência aos porões da ditadura onde eles foram torturados, essa referência religiosa, enfim. Durante muito tempo se construiu a ideia de que só quem foi da luta armada foi perseguido, e isso a gente vai ver que não é uma realidade, tá bom? Existiu sim um grupo que não acreditava na democracia, que partia para a luta armada, que acreditava numa ação militarizada, algo que estava em alta no momento para derrubar o regime. Em outros países no mundo isso tinha dado certo, Vietnã, China, inclusive na América do Sul, muitos grupos violentos faziam isso. Mas aqui no Brasil a nossa luta armada foi muito frágil, foi muito fraca. O regime tinha total condição de se contrapor a ela sem a necessidade de tanta violência como foi empregada. Então fica aí a indicação, Batismo de Sangue, tem Caio Blá,
Tem o Daniel de Oliveira, que também é uma grande referência, enfim, grandes artistas também, grandes atores e atrizes do Brasil nesse filme. É de 2006. Também de 2006 tem uma das obras mais tocantes, consegue falar sobre a ditadura de forma muito suavizada, sem perder o tom da crítica. Fala sobre a história de um menino de 12 anos chamado Mauro, que de repente vê os seus pais saírem de férias, né? O nome do filme é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Esse filme é espetacular, os pais deles são ativistas, não fica muito claro quem são os seus pais, mas eles são ativistas de esquerda contra o regime, e eles acabam tendo que, nessa intelectualidade perseguida, eles acabam tendo que fugir, se refugiar em outro local, e o garoto ele acaba indo morar com o avô paterno. É muito comum dentro do audiovisual esses filmes que falem sobre a ditadura ou sobre ditaduras com um olhar infantil. O filme Machuca, que é um filme chileno bem legal também, vai muito nessa ótica. O Brasil recupera, se eu não me engano, Machuca é de 2004, por ali, 2005. Esse é nosso filme de 2006. E aí o Brasil toma essa ótica, o garoto vai morar com o avô, mas o avô morre, e aí ele acaba tendo que ser criado, ajudado, cuidado pelo vizinho do avô, um coroa judeu, e é muito interessante a forma como o garoto espera a ligação dos pais, espera o retorno dos pais a cada minuto, e no meio disso tem a Copa de 70 em que o Brasil para, tem os grupos de estudantis lutando contra o regime. É interessantíssimo esse filme, premiadíssimo também, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, muito legal. E o quarto filme, o quarto e o quinto filmes são documentários. Para mim, o documentário mais bem feito sobre a ditadura civil-militar é um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos. O Dia que Durou 21 Anos é de 2012. Muito bem feito, muito bem acabado, com historiadores renomados, com história construída de forma historiográfica de verdade. É um documentário bem legal, tem no YouTube também, você consegue acessar aqui e é bem completo, fala ali com grande clareza, principalmente da participação norte-americana no golpe, na participação norte-americana na sustentação das bases ideológicas e também financeiras do regime. Interessantíssimo, interessantíssimo. O Dia que Durou 21 Anos, 2012. Um outro filme que é um pouquinho antes, é de 2005, se chama Vlado, 30 anos depois. Em 1975, Vlado, é o apelido do Vladimir Herzog, que em 1975 foi assassinado nos porões da ditadura. Ele se apresentou voluntariamente no doicode de São Paulo, ele que era um jornalista, referência já histórica, não nasceu no Brasil, mas se naturalizou brasileiro. Ele nasceu na Iugoslávia, tinha inclusive uma origem judaica. Ele vem para o Brasil e começa a atuar muito fortemente com fotografia, com o jornalismo, e ele acaba virando diretor da TV Cultura em São Paulo, e nesse cargo ele acaba incomodando muita gente por suas ideias. O Vladimir Herzog, foi um homem que morreu por suas ideias. Aí é que a gente desmonta mais ainda aquele mito de que a ditadura só bateu em quem mereceu, em quem pegou em armas. Isso é uma mentira, galera. Isso é uma mentira. O que acontece com o Vlado é muito emblemático. Ele se apresenta voluntariamente no doicode e ali ele leva uma surra. E aí, para tentar esconder a sua morte por violência, eles acabam tentando forjar um enforcamento. E aí aquela foto ficou emblemática. Uma foto onde ele é supostamente apresentado como um suicida, e não foi um suicídio, enfim. Depois temos a tentativa de enterrá-lo como um suicida também, temos a luta ali no cemitério judaico contra isso, enfim, é bem interessante a história do Vlado, e esse documentário recupera bastante isso. Ao final, a sua morte ela é rememorada, ele é homenageado após a sua morte num ato ecumênico ali em São Paulo, que quase todas as religiões, ou participantes, ou declarantes de quase todas as religiões participam desse movimento ali, em homenagem ao Vladimir Herzog, que figurou um símbolo da luta contra a ditadura. Beleza, galera? Então são 5 filmes aí que a gente já falou. Tem outros, tem Zuzu Ângelo, tem um filme bem legal chamado Tatuagem também, que lembra, tem outros documentários. Deixa aí nos comentários se você conhece algum filme, algum documentário que possa falar sobre a ditadura e complementar tudo isso que a gente vem falando aqui, beleza? Essa nossa escolha por falar sobre esses 5 filmes da ditadura é porque na quarta-feira, no dia 31 de março, a gente rememorou o golpe de 64. O golpe se rememora, não se comemora. A gente lembra, para não repetir
É bem interessante isso. Ditadura nunca mais, galera, seja de qualquer vertente. A democracia ainda é o melhor sistema possível. Tamo junto, se inscreve aí no canal se você puder, se você quiser. Deixa o like também e compartilha com os amigos. Tamo junto.